E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre precipitação seletiva. Mas o que é isso, precipitação seletiva? Precipita seletivamente? Isso mesmo. A gente usa isso aí em química. Por que a gente usa isso em química? Por exemplo, eu quero fazer a precipitação de um elemento químico ou de uma substância em relação a outra. Então, vamos supor uma situação que eu tenha água, água do mar, por exemplo. Água do mar eu tenho íons magnésio e cálcio, tá? Então vamos supor que a minha análise química tenha dado que eu tenho 0,059 mol por litro de magnésio solúvel e eu tenho 0,011 mol por litro de cálcio 2+. Seria possível separar os dois? Bom, como que eu posso fazer isso? Bom, se eu deixar no meio básico, os dois, né, tanto o hidróxido de magnésio, tanto o hidróxido de cálcio, são pouco solúveis em água. E aí, por isso, eu posso separá-los, né? Eu posso separar porque eu posso induzir primeiro a precipitação de um deles e posteriormente o outro. Então, se eu for jogando meio básico, eu começo a precipitação. Daí a pergunta é, qual quantidade de OH-, né, mínimo necessário, que começa a induzir a precipitação somente do íon magnésio? E qual o pH desse processo? Então vamos lá, vamos tentar entender como funciona esse exercício. Primeiramente, é interessante entender que todas essas soluções a gente tem um valor, que é um valor chamado de KPS. O que é o KPS? É o produto de solubilidade. E esse produto de solubilidade indica o quanto solúvel é o meu composto em relação ao outro. No caso do hidróxido magnésio, o valor é 2,06 vezes 10 elevado a menos 13, enquanto o hidróxido magnésio é 4,68 vezes 10 a menos 6. Isso significa que o KPS do hidróxido magnésio é muito inferior ao do hidróxido de cálcio. Então, é exatamente o que vai acontecer na figurinha ali. À medida que eu jogar meio básico, vai começar a formação no sólido, que é o hidróxido de magnésio. Seria interessante entender qual é a quantidade. Para isso, a gente vai ter que lembrar de equilíbrio químico. Então, para aqui eu coloquei uma equação de um equilíbrio químico. Então, olha só, o hidróxido de magnésio, ele estando sólido, mesmo sólido, ele vai formar uma parte solúvel, que é o magnésio 2+ solúvel, aquoso, e mais OH- solúvel, aquoso também. É interessante que aqui eu tenho 2 OH-, então eu vou ter 2 OH- aqui, ok? E quando a gente vai montar constante de equilíbrio, né, porque afinal de contas é um equilíbrio, eu vou montar produto dividido por reagente. Só que tem alguns detalhes. Nessa constante de equilíbrio não entra o meu solvente, no caso a água líquida, e também não entra sólidos. Então, no nosso caso, o hidróxido de magnésio ele é sólido, então não vai entrar no nosso equilíbrio. Então, o nosso equilíbrio, por isso que chama produto de solubilidade, que é somente os produtos que a gente vai ter, e eles ambos multiplicados, a gente vai ter a solubilidade. Então, eu tenho lá, KPS é igual a concentração de magnésio 2+, versus a concentração de OH-. Detalhe importante, esse 2 que está indicando aqui é a quantidade estequiométrica de OH. Quando a gente montar na constante de equilíbrio, ele vai ter um índice, então, elevado ao quadrado. Ok. Então, lá pelas informações que a gente tem, eu tenho o valor do KPS do hidróxido de magnésio. Eu tenho um valor que inicialmente foi falado no exercício, que é a concentração de magnésio, que é 0,059. Então, eu vou substituir esse valor aqui na minha equaçãozinha e eu vou achar a concentração de OH- ao quadrado. Então, eu faço a continha, achei 3,49 vezes 10 a menos 12, OH ao quadrado, não posso esquecer que está ao quadrado. Para saber o valor somente de OH, basta fazer raiz quadrada. Ok, achei a concentração 1,86 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Show! Agora seria interessante calcular o pH da minha solução. Como que calculo o pH? Bom, é muito simples para calcular o pH. Para saber o pH, né, então eu preciso fazer o seguinte, eu vou fazer a continha Kw é igual à concentração de OH- vezes a concentração de H+. Meu Kw vale 10 a menos 14, ou seja, é o produto iônico da água, né? 10 a menos 14 é constante, né? Eu tenho lá a concentração de H+, que eu não sei qual é, sei a concentração do OH- que o exercício acabou de me dar, então eu consigo calcular a concentração de H+. Então, concentração de H+ é esse valor. Necessariamente não precisava ter feito dessa maneira, tá? E eu vou lá, pH é igual a menos log da concentração de H+, então meu pH 7,36, está aí, 7,26, está aí meu pH. Então, o meu pH está levemente alcalino. Teria outro jeito? Teria. Eu poderia ter feito a minha conta, eu poderia determinar aqui o meu pOH, e aí, uma vez que eu determinar meu pOH, eu sei que pH mais pOH tem que dar igual a 14.
Então, se eu achei o POH, só subtrair de 14 e achar exatamente o mesmo valor. Bom, tá aí duas formas de determinar esse exercício, e esse exercício acaba sendo muito interessante, porque uma determinada concentração de OH- me permite ter então a precipitação somente do íon hidróxido de magnésio em relação ao de cálcio, ou seja, eu consigo separar primeiro um elemento, depois o outro. Então tá aí como a química é maravilhosa, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Até mais. Tchau, tchau.